vai falar hoje sobre doenças da tireoide, o que é importante saber. Eu coloquei aqui no início alguns casos clínicos que eu acho que vale a pena a gente discutir. Então, eu vou ler esses casos e no final da aula a gente tenta voltar neles e conversar para a gente ver se pode ser tireoide mesmo ou não, tá certo? Então, caso 1. Há 3 meses eu estou me sentindo muito fraca, com sono e cansada. Tomei um remédio para verme e vitaminas que comprei na farmácia, mas não resolveu. Eu posso estar com problemas na tireoide? Quem que acha? Será? Caso 2. Notei que tenho tido muita fome e mesmo comendo muito estou emagrecendo. Durmo pouco, meu cabelo está caindo e estou muito intolerante com pessoas ao meu redor. Sem paciência, né? Acho que estou precisando de férias. Será só estresse? O caso 3, lembrando que lá no final da aula eu vou voltar em todos esses casos para a gente discutir juntos, tá? Então, caso 3, estou sentindo minhas unhas mais fracas, meu cabelo está caindo e tenho me sentido inchada. Estou tomando vitaminas, mas não melhora. Minha vizinha diz que pode ser por causa da tireoide, é verdade? Será que essa vizinha sabe, gente? Nosso caso 4. Ando muito esquecido e tendo dificuldade de concentração. Minha mãe toma hormônio da tireoide, mas essas alterações de tireoide só acontecem em mulheres, correto? Será que é só em mulheres? O caso 5, eu estou tentando engravidar há mais de um ano e não consigo. Me disseram que poderia ser por causa da tireoide, mas não acreditei porque eu não tenho papo. Papo é aquele pescoço aumentado aqui, ó. Será que eu devo procurar o médico? Me mudei de cidade para trabalhar e ando muito estressado. Tenho me sentido mais cansado, durmo pouco e como que dá na hora que consigo. Mesmo assim, acabei engordando muito, quase 12 quilos. Acho que posso estar com alteração na tireoide, né? Será que a tireoide consegue fazer isso? O caso 7. Minha amiga está tomando remédio da tireoide para emagrecer. Minha mãe disse que eu não tenho problema nessa glândula porque o meu teste do pezinho deu normal, mas eu também gostaria de tomar. Será que também posso? Será que é uma boa ideia a gente usar hormônio tireoidiano para emagrecer? E o caso 8, meu coração está disparando toda hora e tenho sentido muita fome. Acho até que ganhei uns quilinhos. Além disso, minha esposa está reclamando que eu estou fazendo o número 2 muitas vezes por dia. Está bagunçando o banheiro da esposa. Ela diz que preciso melhorar a minha alimentação. Será que isso vai me ajudar? Será que é só alimentação? Então vamos lá para a aula? Essa é a tireoide. Quando eu mexo com o mouse aqui, eu acho que aparece para vocês, né? Então tá aqui, nós vamos falar um pouquinho dela. A tireoide, gente, é uma glândula endócrina. Ela tem em torno de 10 a 20 gramas de peso. Ela tem esse formato de escudo, que alguns dizem borboleta, e ela fica aqui nessa região do pescoço. Deixa eu pegar o mouse aqui de novo. Aqui. Ela é formada por 2 lobos piriformes e que são unidos por essa parte central, que é o istmo. Ela está localizada aqui na parte anterior do pescoço, abaixo da cartilagem tireoide e acima da fórcula esternal. Então, para a gente localizar a tireoide, a gente pode pôr a mão aqui no pescoço, ó, e localizar aqui o que a gente chama de gogó. Abaixo aqui está a tireoide, acima da união das duas clavículas aqui, nessa região do nosso pescoço. Ela abraça a traqueia. Por que que isso é importante? A traqueia é o canal que está levando o ar que a gente respira pelo nariz, pela boca até os pulmões. E a tireoide, ela vem, a nossa traqueia, deixa eu pegar um exemplo aqui, a nossa traqueia está aqui, a tireoide abraça. Então, como a gente consegue ver aqui na imagem, a imagem ficou um pouco clara, mas eu acho que dá para perceber, a gente vendo aqui de frente, ela é escorada na traqueia, e de costas também, ó, ela vem até as laterais. E ela tem a função de produzir os hormônios tireoidianos, é sobre isso que a gente vai falar hoje.
E é importante que a tireoide abrace a traqueia, porque às vezes a tireoide cresce, né? A gente faz o bócio. E quando ela cresce, ela pode dar uma apertadinha aqui nessas estruturas do pescoço, principalmente traqueia. E esôfago, que é o que leva o alimento até o estômago da gente. Então, esses hormônios tireoidianos, onde é que eles vão ter interferência no nosso organismo? Eles interferem na nossa função cerebral, eles interferem no nosso sistema cardiovascular, coração e vasos, eles interferem no nosso sistema digestivo, tem interferência na função renal, no trabalho dos nossos rins, na nossa respiração, na nossa composição, no nosso sistema músculo-esquelético, no metabolismo das nossas células, na nossa produção de calor, na nossa pele e fôneros, unha, pelos, e também no nosso sistema reprodutivo, na nossa fertilidade. Então, ó, para essa tireoide trabalhar, ela vai ser coordenada, vamos dizer assim, por dois chefes. O primeiro é a glândula hipófise, que é uma glândulazinha que a gente tem aqui no crânio. E a hipófise, ela é coordenada por essa região do nosso sistema nervoso central que é chamada de hipotálamo. Então, funciona da seguinte forma: o hipotálamo é o chefão. Ele vai mandar um hormônio que chama TRH para a hipófise, para estimular essa hipófise a produzir um outro hormônio, que é o TSH. Então, aqui a gente tem TR, e foi produzido pelo hipotálamo, ele vem aqui na hipófise, diz para a hipófise produzir o TSH, a hipófise, por sua vez, produz esse TSH, e aí vai mandar esse TSH, ele vem aqui na tireoide, ó, e vai estimular a tireoide a trabalhar. E a tireoide vai trabalhar produzindo principalmente T3 e T4. Eu fiz um esqueminha para a gente entender melhor como é o funcionamento dessa tireoide. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá? Para mandar, tá aparecendo no chat aqui para mim. Então, hipotálamo e hipófise, é interessante a gente vê-los como se fossem os chefes, eles são os chefões da tireoide. O que que eles vão fazer? Eles vão, através do TSH, mandar a tireoide trabalhar. A tireoide, o TSH é como se fosse encarregado, ele vai lhe dar a ordem. Então, o que que ele faz? Hipotálamo mandou a hipófise fazer trabalhar, a hipófise vai mandar a tireoide através do TSH. Aí o TSH, ele está na circulação, ele vai lá na tireoide e diz para ela lá, ó, tireoide, trabalha aí. A tireoide, para a gente simplificar o entendimento dela, a gente pode colocar ela como se fosse um maestro do nosso organismo. Por que um maestro? De uma forma mais simples, a gente pode dizer que ela vai regular a velocidade com que as coisas acontecem no nosso organismo, de tudo. Então, vamos dizer assim, simplificando, tá, gente? Não é tão simples assim, mas vamos dizer assim, de uma forma mais simples. A velocidade que a gente pensa, que a gente pisca, que a gente movimenta, que o coração está batendo, que o intestino está funcionando, tudo isso, tudo que acontece no nosso corpo, ela vai ter impacto. Então, esses dois hormônios tireoidianos, o T3 e o T4, eles, de uma forma mais simples, eles regulam velocidade das coisas no nosso organismo. E o que acontece? Os próprios chefões, eles têm influência também desse T3 e T4. Então, por isso, eles estão sempre de olho aqui no nível desses hormônios na nossa circulação. Isso é importante por quê? Porque, de acordo com o nível de T3 e T4 que a gente tem na circulação, os chefes vão liberar o TSH. O que é importante a gente saber isso? Para a gente ver lá na frente as alterações de funcionamento da tireoide. Então, se a gente tem níveis adequados de T3 e T4 na circulação, meu corpo está funcionando direitinho, estou com T3 e T4 certinhos, eu tenho níveis normais de TSH, que é quem está mandando a tireoide trabalhar. Se porventura minha tireoide ficou preguiçosa, não está trabalhando, não quer trabalhar direito, esse chefe aqui, ó, ele viu que está faltando T3 e T4 na nossa circulação. O que ele vai fazer? Ele aumenta o TSH para cobrar mais essa tireoide, tentar forçá-la a trabalhar mais. E vice-versa. Se porventura esse chefe olhou aqui na minha circulação, tá cheio de T3 e T4 no meu sangue, o que que ele vai entender? Olha, já tem bastante ali, vamos tirar o TSH de lá, porque senão vai começar a sobrar. Então ele começa a reduzir os níveis de T3 e de TSH na circulação. Então o TSH e o T3 e T4, eles funcionam sempre nesse sistema de gangorra. E isso é importante para a gente entender lá na frente, o funcionamento das alterações da glândula. Até aqui tudo tranquilo? Qualquer coisa é só ir me mandando.
Um outro detalhe muito importante da tireoide, eu gosto de brincar que ela funciona igual uma fábrica, ela tem setores. Por que isso é importante? Porque a nossa tireoide, ela produz e ela armazena hormônio tireoidiano. Então, ela não fabrica e joga no sangue, não. Então, ela tem lá a fabricação dela do hormônio e a gente tem esses hormônios dentro da glândula. Isso é importante por quê? Porque, às vezes, quando a gente tem alguma lesão da glândula, algum machucadinho ali, esses hormônios, eles podem vazar. Não é esse exatamente o termo, mas só para ficar mais claro para a gente. Eles podem vazar para a nossa circulação. Então, as disfunções da tireoide, nós vamos falar sobre elas. O hipotireoidismo, que é quando a glândula tireoidiana está mais devagarzinha, e a tireotoxicose, quando a gente tem excesso de hormônio tireoidiano na circulação. Começando a falar sobre a tireoide, no hipotireoidismo, perdão, nessa situação ocorre uma síntese e secreção insuficiente ou uma ação inadequada desses hormônios tireoidianos. Então, a gente vai ter uma lentificação dos processos metabólicos. Olha o nosso velocímetro aqui. Lembra que eles regulam velocidade? Está faltando hormônio. Ou esses hormônios que estão aí não estão funcionando direitinho. Então, aí vai acontecer que vai ficar tudo lento. A gente vai ficar em câmera lenta. Ele é mais comum em mulheres e é rastreado sim o teste do pezinho. Então a gente disse mais comum, a gente não disse só ocorre em mulheres. Quais são os fatores de risco para o hipotireoidismo? Idade, acima de 60 anos, o sexo feminino em torno de 8 mulheres para cada homem, puerpério, que é aquela fase que a mulher acabou de ganhar bebê logo após o parto, história familiar. A minha mãe tem alteração de tireoide, ou meu pai tem, ou meus irmãos têm, então a gente vai vigiar, tá? Irradiação prévia de cabeça e pescoço. Eu tive uma lesão mais séria. Vamos supor que a pessoa teve um linfoma, ela precisou de fazer um tratamento com radiação, acabou afetando um pouquinho a tireoide. Doenças autoimunes. O que são doenças autoimunes? São situações onde, por uma falha do nosso sistema de defesa, vai ter alteração de alguma função do nosso organismo. Então, por exemplo, diabetes mellitus tipo 1, onde o nosso sistema de defesa vai atacar células do pâncreas que fabricam insulina. O vitiligo, que tem aqui na nossa imagem, a gente tem o sistema de defesa atacando as células produtoras de melanina, que é quem dá a coloração da nossa pele. O lúpus eritematoso sistêmico, que as células de defesa podem atacar vários órgãos do nosso organismo. E a tireoide também pode ser causada por uma disfunção do sistema de defesa. Medicamentos, alguns medicamentos, principalmente medicamentos ricos em iodo, como a amiodarona, o lítio, eles têm interferência no funcionamento da tireoide. Algumas síndromes, como a síndrome de Down, e uma dieta pobre em iodo. Iodo é a matéria-prima da tireoide, junto com a tireoglobulina. Então, a gente precisa de uma dieta com suporte adequado de iodo para ela trabalhar corretamente. Para a fábrica funcionar, tem que ter matéria-prima, tem que ter material para construir. Quais são as principais causas de hipotireoidismo? A gente pode ter hipotireoidismo na classificação, perdão, falei errado. Pode ser primário, quando a alteração tá aqui, ó, tá na glândula mesmo. Ele pode ser central, o problema está nos chefes. Um dos dois lá não está direitinho. Ele pode ser transitório, então existem algumas descompensações, por exemplo, infecções que interferem no funcionamento dela e que pode voltar ao normal depois. Ou a gente pode ter uma resistência ao hormônio tireoidiano. Fabrica tudo certinho, mas esse hormônio não consegue atuar. O que é muito raro. O mais comum é o primário. Então é dele que a gente vai falar. Hipotireoidismo primário. Ele geralmente é autoimune, principalmente, a principal causa é o que a gente chama de tireoidite de Hashimoto. Essa aqui é a principal causa em áreas suficientes de iodo, onde a gente tem uma oferta adequada de iodo, no nosso caso. E ele também pode ser nutricional, em regiões onde tem carência de iodo. No Brasil, gente, o iodo, onde a gente encontra? É só a gente olhar aqui a figura. No nosso sal, ó, a gente, não é propaganda não, tá? Mas o nosso sal aqui, ó, refinado e iodado. Então, a gente tem uma suplementação de iodo através do sal. Considerando que a gente geralmente come mais sal do que deveria, então,
considera que a gente tem um consumo adequado de iodo. E isso aqui foi feito justamente para evitar esses casos, né, de deficiência. Ela pode ser também iatrogênica. O que é isso? Produzida. Eu tirei a minha tireoide. Eu voltei para o tireoidismo, eu não tenho tireoide fabricando hormônio tireoidiano. Eu fiz um tratamento com iodo para destruir a minha tireoide mesmo, por causa de uma outra condição que eu necessitei. Eu fiz aquela irradiação que a gente falou, fiz a radiação, a tireoide é muito sensível à radiação. Medicamentos, então de novo, amiodarona, lítio. Congênito, a pessoa pode nascer com isso. E doenças infiltrativas, sarcoidose, amiloidose, esclerodermia, também podem afetar a nossa tireoide. Os centrais, o problema está lá no chefe. Então, eles não são tão prevalentes quanto o primário. Ele pode ser por causa de uma alteração da glândula pineal. Então, a gente vai ter o hipopituitarismo. Por quê? Por tumores, por cirurgias, por irradiação também, por questão de trauma. Eu tive um TCE, um traumatismo craniano. Pode ser congênito. Hoje, gente, eu falei pineal. Pineal é a hipófise, tá? Agora que eu prestei atenção que eu disse errado. Porque eu não disse errado, eu disse o outro nome dela. Então, a nossa glândula hipófise ou pineal. Tá aqui, ó. Não sei se o mouse está dando para ver. Aqui ela localizada. E logo acima dela a gente tem a região do nosso sistema nervoso central, que é o hipotálamo, que é o chefe dela. Então pode ser no hipotálamo também a alteração, são os dois chefões. Pode ser por tumores também, por trauma, por doenças infiltrativas também. Ela pode afetar tanto a tireoide quanto os chefes da tireoide. Transitórios, o que poderia, por exemplo, tireoidite silenciosa no pós-parto é muito comum. No pós-parto, a mulher que já, geralmente a pessoa que já tem uma tendência, no pós-parto o nosso sistema de defesa ele fica um pouco mais, eu vou usar o termo oriçado. Então, às vezes acontece de essa disfunção tireoidiana que pode ser transitória. A tireoidite subaguda, infecciosa, eu posso ter uma infecção na minha tireoide e a tireoide depois ela vai se recuperar, ficou fraquinha durante a infecção e ela se recupera. Então, a gente falou primário, central, e esse aqui foi o transitório, tá? Transitório não tá dentro do central, não. É dividido aqui, tá? Quais são os sintomas? O que vai acontecer? O que eu vou sentir se eu tiver um hipotireoidismo? Aquele que o pessoal fala assim, é o que engorda. Então, eu vou ter letargia, a pessoa fica lenta, fraqueza, sonolência, pele seca, fria e grossa, aquela pele grosseira mesmo. A gente fala, eu não sei, na minha região a gente fala assim, aquela pele russa. Queda de cabelo, unhas ficam fracas, descamando, intolerância ao frio, bateu um ventinho, a pessoa já está se tremendo toda. Depressão, perda de memória, irregularidade menstrual e infertilidade. Então, ela interfere na fertilidade de mulheres e homens. Disfunção erétil e oligospermia, diminui a produção do esperma. Constipação, o intestino fica lento. Falta de ar por cansaço. Parestesias, aquelas dormências. Edemas, pode ser por todo o nosso corpo, tá? Às vezes a gente fala assim, inchaço, eu vou ficar inchada. A gente pensa o quê? No tornozelo. Mas não necessariamente só no tornozelo. Bradicardia, o coração desacelera. É só a gente lembrar do nosso velocímetro lá. Fala lenta e pode evoluir com ganho de peso. O ganho de peso associado à tireoide, ele não é tão significativo quanto a gente costuma pensar. Então, a gente, vamos dizer assim, a minha tireoide começou a alterar, eu posso ganhar um pouquinho de peso? Posso sim. Vamos botar até os 2 quilos na conta da tireoide? O resto, geralmente, não é ela, não. Geralmente, tá? Então, para a gente conseguir pensar em tireoide, o mais importante da gente lembrar lembra da velocidade. O hipo, eu tenho falta. Se os hormônios regulam velocidade e está faltando, é uma pessoa em câmera lenta. Tudo nela está lentificado. Fica mais fácil a gente lembrar. E como é feito o diagnóstico? Eu estou suspeitando que eu possa ter hipotireoidismo. Que mulher que não reclama, que está com sono, que o cabelo está caindo, que a unha está fraca. Como é que eu posso saber se eu tenho hipotireoidismo? Eu vou buscar assistência, o que vai ser avaliado? A clínica, vai ser feito o exame dessa pessoa para buscar esses sinais. Vai avaliar esse cabelo, vai avaliar essa pele, vai avaliar a unha, avalia reflexos, para ver como é que a pessoa está. Então, além dessa
avaliação clínica, que é o médico examinando o paciente. A gente tem também os exames laboratoriais que podem ser úteis, que vão ajudar. O nosso TSH, o T4, o T3, o anti-TPO e a antitireoglobulina. O que é isso? Então, o TSH é aquele encarregado que a gente falou. Se a minha tireoide está lenta, como é que eu espero que o TSH esteja? Se for primário, o problema está na tireoide, que ele esteja aumentado, tentando forçar a minha tireoide a trabalhar. O T4 e o T3, eles podem estar diminuídos. Geralmente eles vão estar diminuídos, mas às vezes na fase inicial a gente pode encontrar um TSH, às vezes, aumentado com o T3 e o T4 normal. Então, minha tireoide está meio preguiçosa, mas às custas de uma maior cobrança do chefe, ela está mantendo a produção, que é o nosso hipotireoidismo subclínico. E fora isso, se for central, o problema está no chefe. Como é que vai ficar? Se esse problema está no chefe, o TSH ele vai estar baixo. Então, o chefe é que não está mandando ela trabalhar. E ela só trabalha se ele mandar. Se ele não mandar, ela está de férias. Então, o que acontece? TSH baixo e T3 e T4 baixos também, por consequência. O anti-TPO, gente, é o marcador da doença de Hashimoto, da nossa principal causa de hipotireoidismo primário. Então, às vezes, quando você quer definir a causa, a gente dosa o anti-TPO para ver. Se ele estiver positivo, essa paciente tem uma tireoidite, esse paciente tem uma tireoidite de Hashimoto. A tireoide dela não funciona porque o nosso sistema de defesa está atacando a tireoide. A antitireoglobulina da mesma forma, ela mostra que a nossa tireoide está sendo atacada e tem uma inflamação ali. Exames de imagem que podem ser úteis para a gente. O ultrassom de tireoide com um Doppler. No ultrassom, a gente vai ver a tireoide direitinho, vai ver como é que ela tá, vai ver a circulação da tireoide através do Doppler, se ela está inflamada ou não, se a tireoide está crescida ou não, porque pode crescer, pode fazer o bóciozinho também no hipotireoidismo, tá? E se eu estou suspeitando que o meu problema é central, eu posso fazer uma ressonância de célula túrcica para eu avaliar a hipófise. Eu vejo se tem algum tumorzinho nessa hipófise, como é que ela tá, tem alguma alteração nela. Então, essa imagem aqui que está no slide, ele é um caso mais extremo, tá, gente? Uma pessoa com a tireoide bem descompensada. Então, a gente consegue ver, ó, é mais fácil a gente gravar quando vê, né? Olha o inchaço ao redor dos olhos dela, ela tá bem inchadinha. Aquele olhar de tristeza, você olha para essa pessoa, não é aquela pessoa que tá com aquela expressão de pessoa que tá alegre, vívida, né? É uma pessoa mais, em câmera lenta, mais murchinha, carinha de cansada, o pescoço dela que não dá pra gente dizer, pela imagem que tá aumentada, teria que examinar, né? Então, eu tenho clínica, eu tenho os exames laboratoriais que vão confirmar para mim essa suspeita e vão me ajudar a definir a causa de onde está vindo esse hipotireoidismo. E eu tenho exames de imagem que também vão me ajudar a avaliar a causa e ver como é que está esse paciente, tá certo? Descobrir tenho mesmo hipotireoidismo, eu vou tratar. Como que é feito o tratamento? O tratamento do hipotireoidismo, ele é feito com a levotiroxina. A minha tireoide tinha que fabricar hormônio tireoidiano e ela não está conseguindo fabricar ou está fabricando muito pouco, em níveis baixos, insuficientes. A gente tem que repor. Já que ela não consegue, a gente vai tomar eles através de medicação, de comprimidos. A reposição é feita geralmente só do T4, tá? O nosso organismo ele converte T3 em T4, T4 em T3, à medida que ele precisa. Então não precisa a gente tomar os dois, a gente toma um. Em alguns casos específicos, mais raros, a gente vai precisar de repor os dois, ou o T3. E ele é feito em dose única diária em jejum. Isso aqui é um detalhe muito importante, tá? A levotiroxina, eu coloquei aqui as principais marcas para a gente associar, porque às vezes a gente fala levotiroxina, as pessoas não sabem o que é, mas a gente diz Puran, Levote, todo mundo conhece. Então não tem nenhum conflito aqui de divulgar a marca não, tá, gente? É só para conhecimento mesmo. Então aí a pessoa ela vai fazer a reposição, ela vai ser tomada em jejum. Para o funcionamento ideal dessa medicação tem que ser em jejum e a gente tem que respeitar um período ali depois que tomou essa medicação sem se alimentar. Varia de acordo com a marca, mas em torno de meia hora a uma hora. Tomei o meu remédio, espero um tempo para poder tomar café e tomar outros medicamentos. A dose, ela varia de acordo com a idade, de acordo com o peso, de acordo com comorbidades. O que é isso? Essa pessoa tem problema de coração? Eu não vou dar uma dose alta. Lembra que ele acelera? Estava lentinho, agora fala com o coração. Acelera aí. Posso não, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. A gente vai olhar cada caso. O objetivo do tratamento é manter o TSH dentro dos valores de referência normais, do jeito que a tireoide manteria,
com a coordenação correta, né, dos chefões lá. E no caso a gente vai vigiar o TSH, no caso quando é primário, porque o chefe está funcionando direitinho. Esse chefe não sabe que você está tomando comprimido, não. Ele só está olhando quais são os níveis de hormônio tireoidiano na circulação. Então ele continua sinalizando para a gente. Se o meu TSH está bom, eu estou tomando a minha dose ali de levotiroxina de manhã, quer dizer que o chefe está satisfeito, então tá bom. Se eu estou tomando e o meu TSH está alto ainda, significa que o meu chefe está tentando forçar a tireoide a funcionar mais, está precisando de mais. Então a gente aumenta na medicação, porque a tireoide provavelmente não vai conseguir responder se você tiver um hipotireoidismo. Se você tem um hipotireoidismo central, o problema está nos chefes. Eu não consigo ter um parâmetro pelo TSH, eu vou ter que olhar o T4, porque o TSH ele não é secretado direito. Então, a gente olha o T4 e mantém o T4 nos níveis de normalidade, que é dentro daquele valor de referência que vem lá, tá? Uma outra pergunta muito comum. Às vezes a pessoa pergunta pra gente, olha, eu tenho um TSH começando a alterar e o meu anti-TPO, que é aquele da tireoidite de Hashimoto, ele deu positivo. Então esse anti-TPO está atacando a minha tireoide. Não é mais fácil eu bloquear esse anti-TPO do que eu deixar ele destruir a minha tireoide? Não, não é. Infelizmente não é. É muito difícil. A gente não consegue bloquear especificamente o anti-TPO. Existem tratamentos que vão dar uma acalmada, vão dar uma segurada no sistema de defesa da pessoa como um todo. Então, infelizmente, não, a gente não tem essa opção ainda. Ele, infelizmente, vai destruir a tireoide e a gente vai começar a repor esses hormônios que ela vai deixar de produzir, tá? E tem que ser feito controle periódico. Então, às vezes a pessoa tomou, nunca mais volta no médico. Pode não. Tem que fazer esse acompanhamento certinho, porque essa dose ela pode oscilar. Às vezes, no início, por inflamação da tireoide, ela oscila mesmo, tá? Lembra que a gente falou que a tireoide ela funciona igual uma fábrica? Então, às vezes, derrama um pouquinho de hormônio ali, vão ter algumas alterações que tem que ser feitos ajustes. Então, a pessoa tem que ter um segmento. De quanto em quanto tempo? Seu médico que vai definir. Então, ele vai te acompanhar, vai ver como é que você tá, se adaptei o medicamento, estou conseguindo tomar direitinho e vai seguindo, tá? Tireotoxicose. O que é isso? É excesso de hormônio tireoidiano na circulação. Nós mudamos agora, nós saímos do hipo, onde estava todo mundo em câmera lenta, estava faltando hormônio tireoidiano, para uma condição onde eu tenho muito hormônio tireoidiano na circulação, mais do que deveria. Então, a gente tem que diferenciar hipertireoidismo de tireotoxicose. Então, mais uma vez, vou falar devagar. A gente estava falando de hipotireoidismo, falta de hormônio tireoidiano. Agora nós vamos passar para excesso de hormônio tireoidiano, o hipertireoidismo e a tireotoxicose. Então, o que é tireotoxicose? É excesso de hormônio tireoidiano. O que é hipertireoidismo? Quando a fonte desse excesso tireoidiano é uma hiperfunção da glândula tireoide. Vamos falar melhor deles aqui. Então, na tireotoxicose, você tem aquela síndrome clínica, você tem sinais, que são aqueles sinais físicos que a gente falou, e sintomas decorrentes de níveis inapropriadamente altos de hormônio tireoidiano na circulação. Então, você vai ter uma aceleração dos processos metabólicos. Lembra do nosso velocímetro? Olha ele aí de novo. Então, aqui, ó. Tá sobrando hormônio, vai acelerar tudo. Tudo aquilo que a gente falou que ia ficar lento, agora tá tudo acelerado. Não necessariamente uma produção aumentada de hormônio tireoidiano. No hipertireoidismo, eu tenho a tireotoxicose causada por um excesso de produção. Mas essa tireotoxicose ela pode ser por outros motivos. Por exemplo, pode ser porque está vazando hormônio, então está derramando, ela não produziu em excesso, mas ela foi atacada ali por uma infecção, pelo meu sistema de defesa, e esse hormônio que ia ser liberado durante alguns dias escapou para minha circulação e eu tenho esse excesso, mas não produz em excesso. Então, quando produz em excesso, hiper. Eu tenho excesso na circulação, mas a tireoide não produz em excesso, tireotoxicose. Ficou clara essa parte? Além disso, então aqui, ó, as principais causas de tireotoxicose, desse excesso de hormônio tireoidiano na circulação, é o primário, a nossa doença de Graves, que é a mais importante, a gente vai falar sobre ela, que é o hipertireoidismo. O nosso bócio multinodular tóxico, às vezes a gente tem aquele papo cheio de nódulos, e esses nódulos começam a fabricar hormônio tireoidiano em excesso. Adenoma tóxico, que é a doença de Plummer. Nessa situação, eu tenho um nódulozinho que está grande ali, produzindo hormônio tireoidiano.
No caso do bócio multinodular tóxico e do adenoma, eles se rebelam, esses nódulos aí, tanto do bócio quanto do adenoma, é como se eles ficassem rebeldes e eles não respondem mais ao chefe. Eles produzem hormônio tireoidiano do jeito que eles querem, sem ser com aquela regulação certinha que a gente viu ali no início, que tem pelo nosso sistema nervoso central. Pode ser por alterações no receptor do TSH, pode ser por estruma ovariano, é um tumor que pode produzir hormônio tireoidiano, um tumor ovariano que produz hormônio da tireoide, isso existe. Pode ser por causa de medicamentos que vão interferir na função da tireoide. A gente tem a tireotoxicose sem hipertireoidismo, então nem todos os casos vão ser por causa de problema na tireoide. Subaguda, silenciosa, são situações infecciosas, alguma destruição da glândula que vai derramar, que é o que eu tinha falado. Estou tomando demais iodo, ou às vezes a pessoa toma hormônio tireoidiano. A gente viu lá naquele caso a moça querendo tomar hormônio tireoidiano para emagrecer. Então, às vezes as pessoas têm uma tireoide que funciona perfeitamente bem e ela toma hormônio tireoidiano querendo criar esse quadro de excesso de hormônio tireoidiano para levar à perda de peso, o que é muito perigoso. E hipertireoidismo também secundário. A gente tem causas centrais que podem provocar hipertireoidismo também. Olha, eu tenho uma alteração lá na minha hipófise, que é quem está fabricando TSH, e ela não está fabricando TSH de acordo com o nível de T3, T4 na circulação mais não. Ela está fabricando do jeito que ela quer. E manda muito TSH à tireoide, como é bem obediente. Vai escutar, tem muito TSH para trabalhar mais? Vamos trabalhar mais. E aí vai produzir mais hormônio tireoidiano, tá? Síndrome de resistência ao hormônio tireoidiano. Você tem aquele monte de hormônio tireoidiano na circulação, mas ele não está funcionando direito. Então, numa tentativa de compensar isso, o seu corpo aumenta a produção. Tumores também, que podem provocar o aumento da secreção de hormônio tireoidiano. E uma tireotoxicose gestacional. Então, vamos falar da doença de Graves, é o nosso hipertireoidismo, também chamado de Basal-Graves ou bócio difuso tóxico. É a principal causa de hipertireoidismo, chegando a 60% a 90% dos casos de tireotoxicose. Tem um risco maior em mulheres do que em homens, mas acontece em homens. É mais comum em mulheres também, igual a gente viu lá no hipo, mas também tem em homens. Tem um pico de incidência, onde que ele vai aparecer mais? Entre os 20 e 50 anos de idade. E pode estar relacionado também a medicamentos, tá? Iodo, o lítio não, mas iodo. Tireotoxicose, a doença de Graves, o que mais que a gente pode falar dela? É uma desordem imunológica também. Olha o sistema de defesa aí de novo. Você vai ter um estímulo por meio de anticorpos antirreceptor de TSH à glândula tireoide. Esse anticorpo ele é conhecido como TRAB. E vai ter uma síntese e secreção excessiva de hormônio da tireoide. Como que a gente pode simplificar isso? Então, mais uma vez, eu estou simplificando o jeito de falar só para ficar mais fácil de entender. É como se o nosso sistema de defesa ele produz esse TRAB e a gente tem que imaginar o seguinte, esse TRAB ele parece com TSH. Então ele vai ligar lá no receptor de TSH na tireoide, sabe o lugar lá da tireoide que o TSH chega e diz para ela assim, trabalha, esse TRAB vai chegar lá. A hora que esse TRAB chega lá, a tireoide da gente ela pensa que é o TSH. Então o que ela entende? Trabalha mais. Então ela vai trabalhar. Só que o TSH ele é regulado pelos chefões lá da hipófise e do hipotálamo. E o TRAB não. O TRAB é o nosso sistema de defesa que produz e sem controle desses níveis. Então você vai perder essa regulação da produção hormonal da tireoide, vai acabar tendo um excesso de hormônio tireoidiano na circulação. Quais são os sintomas? Então, o que a gente tem que pensar? Quando a gente tinha falta, estava tudo lento. Agora a gente tem excesso. Vai ficar tudo em excesso, tudo acelerado. Então, a gente tem aquelas manifestações da tireotoxicose, que eu vou especificar melhor aqui na frente. E é característico da nossa doença de Graves, do nosso bócio difuso, a gente tem o quê? Um bócio, isso mesmo. Então, ele é um bócio difuso e simétrico. Geralmente, ele vai crescer. Então, a gente consegue ver aqui pela imagem, olha aqui, vamos supor que esse aqui seria o tamanho correto da tireoide, um tamanho normal de tireoide. Ele vai crescer, mas ele cresce de maneira igual dos dois lados, tá? Então, eu não vou crescer meu lado direito ou meu lado esquerdo, cresce toda a tireoide de uma maneira simétrica. Está associada à oftalmopatia, a oftalmopatia de Graves. Ela é muito característica da doença de Graves.
Então, a gente tem um estímulo também, provavelmente desse sistema de defesa, tá? Essa é a principal hipótese, que vai estimular os fibroblastos, que são células que a gente tem atrás do nosso globo ocular ali, a produzir substâncias que são chamadas de glicosaminoglicanos. O que que dá isso? Esse nome difícil. Moral da história, vai aumentar a quantidade de tecido atrás do nosso globo ocular. Então, a gente tem aqui no nosso, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, no nosso ossos aqui da face, a nossa globo ocular, a nossa órbita, que vai encaixar certinho o nosso globo ocular. E eu tenho que vai começar a depositar aqui algumas substâncias, essas substâncias vão puxar água, a gente vai começar a acumular aqui tecido. Quando isso começa a acontecer, a gente começa a ter vai empurrar, vai ter uma expulsão do nosso globo ocular. Por isso que o olho da gente fica um pouquinho mais para fora, como a gente consegue ver aqui na imagem. Então, isso aqui tem que ser acompanhado, que isso aqui pode ser grave, pode trazer prejuízo para a visão da pessoa. Às vezes vai tracionar tanto o nosso nervo ali, que vai prejudicar a visão. Então, tem que ser acompanhado. E essa oftalmopatia, ela é característica da doença de Graves, do hipertireoidismo primário. Pode ter também a dermopatia, então, mais ou menos por esse mecanismo semelhante, a gente vai começar a ter uma infiltração da nossa pele. Acontece mais nessa região pré-tibial, nossa região da perna, aqui, ó, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples de dizer, da canela. Então, vai começar a infiltrar a perna ali. A pele, ela fica com aquele aspecto de casca de laranja, mas é uma pele mais escura, um tom violáceo. Então, fica aquela pele infiltrada, descamativa, um pouquinho escurecida. Pode acontecer também em regiões de trauma. Então, mais comum é na minha perna, na região pré-tibial, mas eu tenho traumas repetidos dependendo da minha profissão. Em outra região do meu corpo pode aparecer também. Pode aparecer em tronco, rosto, então todo o corpo. O mais comum é a perna. E a gente pode ter a acropatia. A acropatia é mais rara, ela chega em torno de 1% dos casos de Graves. E a gente tem o que a gente chama de baqueteamento. A acropatia afeta extremidades. A gente tem o baqueteamento digital. Os dedos da pessoa vai mudar um pouquinho o formato aqui da extremidade, ó. Fica parecendo uma baquetinha mesmo, por isso esse nome. E o que é clínica de tireotoxicose? Então, acelerou tudo. Insônia. A gente tinha sonolência lá, a pessoa lenta, que a pessoa tá com insônia. Ela pode ficar cansada, mesmo agitada, tá? A agitação psicomotora, geralmente, a pessoa que está com aquela crise mesmo é aquela pessoa que não consegue ficar parada, ela movimenta o tempo inteiro. Incapacidade de concentração, dificuldade de controlar emoções, aquela pessoa mais reativa, mais explosiva. Agressividade, pode chegar ao nível de agressividade. E não é uma coisa que a pessoa escolhe, é uma coisa que a pessoa tem muita dificuldade de controlar. Então ela não fica assim porque quer, o excesso de hormônio tireoidiano acelerando tudo. Então a gente tem que ter paciência. Sudorese excessiva, transpira demais, gente. O metabolismo vai acelerar um pouquinho, né? Então a pessoa vai começar a transpirar mais e vai ter uma intolerância ao calor. Lembra que no hipo a pessoa batia um ventinho, ela vestia uma blusa de frio? Aqui é o contrário. O metabolismo dela está mais acelerado, ela tem uma produção aumentada de calor. Então ela não vai tolerar o calor que incomoda ela. A pele, ela tá quente e úmida, tá transpirando o tempo todo. Então aquela pelezinha quente, molhadinha. Tremor fino e sustentado de extremidades. Então, a gente pode pedir para a pessoa, para observar, você vai ver que a pessoa tem um tremorzinho. O que é um tremor sustentado? É porque tem algumas outras causas de tremor, e às vezes a pessoa tem tremor quando movimenta, ou tem um tremor só quando está parado, por causa da tireoide, treme o tempo inteiro. Queda de cabelo, vai mudar aquele processo do folículo capilar da gente, de amadurecimento, então ele vai começar a cair, é um cabelo mais fraco. Queda de cabelo da raiz, principalmente. Retração palpebral. Olha aí, olha aqui de novo o olhar. Esse olhar é bem marcante, né? O olho chegou um pouquinho para fora, a pálpebra da gente vai retrair um pouquinho. O olhar fixo e brilhante. Às vezes a pessoa perde um pouquinho daquela mobilidade do globo ocular. Vai ressecar um pouquinho. Com um termo mais leigo para a gente ficar mais fácil a gente entender, mas é como se a gente tivesse o olho estufou um pouquinho para fora, perdão no termo, tá? Mas o olho estufou um pouquinho para fora, tá mais difícil para lubrificar, que a hora que eu pisco ele começa a piscar mais também. Pode ter uma hipertensão sistólica, aumenta a pressão.
taquicardia, acelera o coração. Hiperdefecação, começa a ir mais no banheiro, o intestino está acelerado, toda hora ele vai no banheiro. Fazer o número 2, que a gente viu lá no caso, amenorreia e oligomenorreia, então altera ciclo menstrual. Então pode tanto fazer a mulher parar de menstruar ou fazer com que esses ciclos eles sejam mais demorados. Eu não vou ter uma menstruação vindo uma vez por mês, às vezes eu vou menstruar, vou ficar sem menstrual a cada 2, 3 meses, vai bagunçar. Perda ponderal, ela pode acontecer, tá? Então acelerou o metabolismo, a pessoa geralmente come mais, mas mesmo comendo mais, que é o que está aqui embaixo, a hiperfagia, ela vai emagrecer por causa dessa aceleração que os hormônios tireoidianos nos produzem. Mas acontece em alguns casos também, gente, da pessoa comer tanto que ela acaba ganhando peso. Não é o comum da gente ver, mas acontece. Então, olha o moço com um pratinho de macarrão dele, ó, comendo bastante. É um moço magrinho, né? Como que fica a parte laboratorial da doença de Graves? Eu vou ter um TSH baixo suprimido, porque tenho muito hormônio tireoidiano na minha circulação. O que o nosso chefe vai tentar fazer para compensar? Ele tira o TSH dali. Você não está cheio, não precisa do TSH lá mandar a tireoide trabalhar, já está trabalhando por conta própria e fabricando muito hormônio. Então é uma forma de tentar compensar, mas geralmente não vai ser suficiente essa compensação. Ela vai ter uma produção exagerada desses hormônios tireoidianos. A gente tem um T4 elevado, um T3 elevado, e existem algumas situações, que é o que a gente chama de T3 toxicose, que você tem um aumento, você tem um hipertireoidismo por aumento mais exclusivo do T3, que é o T3 toxicose. O T4 ele vem normal e o T3 vai estar mais alto. Nas fases iniciais, a gente pode encontrar apenas um TSH suprimido, o que define o hipertireoidismo subclínico. Então, lembra que eu falei lá no hipo, que às vezes, para compensar, aumenta a produção, a tireoide está preguiçosa, aumenta o TSH, força ela, ela consegue manter. Aqui também pode acontecer isso. A tireoide aqui, ela não está preguiçosa, ela está trabalhando além da conta. Ela está fabricando aquele monte de hormônio. O chefe viu, ele tira o TSH da circulação, tira assim, ele diminui a produção desse TSH para poder tentar compensar, e isso às vezes vai compensar por um tempo. E aí a gente tem o T4 e o T3 normais, e eu vou ter um TSH mais baixinho. Então pode ser uma fase inicial. O que é que pode fazer isso aqui também, que a gente viu lá atrás? Lembra que a tireoide funciona igual uma fábrica? Eu sou repetitiva mesmo, viu, gente? É porque eu acho que quando a gente repete tanto, fica mais fácil para a gente lembrar. Então, derramou hormônio tireoidiano na circulação, por causa de uma inflamação que eu tive na tireoide. O chefe viu aquele tanto de hormônio. Ele não sabe que derramou. Ele sabe que tem muito na circulação. O que ele vai fazer? Ele vai diminuir o TSH para compensar. Só que o TSH é um hormônio que tem um ajuste um pouquinho mais lento. Então, derramou, parou de derramar, a tireoide voltou ali ao normal dela, mas até que a hipófise percebe isso e volta a produzir um TSH normal, acontece a gente pegar um exame de T3 e T4 normais com TSH baixo, já voltou ao normal T3, T4, no TSH ainda está baixo, ele ainda não acordou e voltou a produzir normal, e na verdade não é um hipertireoidismo, foi uma tireotoxicose, porque vazou esse hormônio tireoidiano para a circulação, é uma tireoidite, tá? Uma inflamação da tireoide. Os anticorpos relacionados à doença de Graves. A gente tem um anticorpo principal, que é o TRAB. Ele não é essencial para o diagnóstico. Às vezes, quando você tem um TSH suprimido, um T4 alto e você tem a clínica, eu tenho sinais de tireotoxicose com bócio, associado, por exemplo, à oftalmopatia. A gente consegue fechar o diagnóstico de doença de Graves com essas condições que eu citei. Não é obrigatório fazer o TRAB. Mas se eu tenho dúvida, se eu quero definir a etiologia, se eu tenho um subclínico que eu quero tirar essa dúvida, eu posso pedir esse TRAB. Então, o TRAB, ele é aquele que eu falei que parece com o TSH e que vai lá na tireoide, que ela vai entender que é para trabalhar mais. Então, se eu tenho ele, ele é característico da doença de Graves. O anti-TPO é aquele lá do hipotireoidismo. Lembra que vai atacando a tireoide? Ele pode estar presente aqui também, em muitos pacientes. E ele é um marcador de doença autoimune. Aqui, no caso, ele não vai ter função. Vai ter função, mas o que predomina é o TRAB. Ele vai estar presente, mas ele não vai ser significativo. Vamos falar de uma forma melhor.
Existe um exame também que ajuda no diagnóstico e na diferenciação. Eu tenho hipertireoidismo, eu tenho uma inflamação de tireoide só, uma tireotoxicose, que é a captação de iodo radioativo nas 24 horas. E a tireoide ela vai estar hiperfuncionante. O que que é isso, gente? A tireoide ela fabrica o hormônio tireoidiano. Lembra que a gente falou lá no início? A partir do iodo. Então, eu preciso de iodo. Se ela está trabalhando em excesso, ela vai precisar de mais iodo. Então, a pessoa ela vai tomar um iodo que é marcado, que é captado pelas máquinas que vão fazer esse exame de imagem, e aí ela vai tomar esse iodozinho e vai fazer essas imagens da tireoide. E vai procurar onde que está esse iodo, se está pegando uma quantidade normal ou não. Quando você faz essa imagem no hipertireoidismo, você vê uma captação aumentada, olha o iodo aparecendo aí. Você vê uma captação aumentada, você vê que a tireoide está pegando iodo demais. Então, isso eu consigo dizer que é um hipertireoidismo. Se eu peguei aquele exame de TSH baixo, com T4 normal, ou às vezes o meu T4 ele estava até um pouquinho alto ainda, eu estou na dúvida, isso aqui é um hipertireoidismo, isso aqui é uma tireotoxicose, que é aquela inflamação que derramou hormônio tireoidiano, e eu faço essa imagem aqui, ela não está captando em excesso o iodo, não. Então, essa imagem aqui, ela não vai vir bonitinha igual aqui no Graves, ela vai vir apagada. Então, a gente vê que a tireoide quase não está captando iodo. Então, aí eu sei que é uma tireotoxicose, que isso não é um hipertireoidismo. Então, a gente ajuda muito nesse diagnóstico diferencial. Como que é feito o tratamento? Gente, eu vou pedir perdão porque faltou um exame aqui. O ultrassom da tireoide também aqui, ele é muito importante. Por quê? Para a gente ver aquele bócio difuso, aquela imagem daquela tireoide aumentada simetricamente. Pode avaliar se tem nódulos para a gente fazer esses outros diagnósticos diferenciais do bócio multinodular tóxico e do dado daquele adenoma que a gente falou. A gente tem que avaliar a circulação da tireoide, ela está com o metabolismo aumentado. O ultrassom mostra para a gente que a circulação dela vai estar aumentada. Vai precisar ali de um fluxo maior. E ajuda muito também nesse diagnóstico. Tenho Graves. Como é que eu vou tratar? Tem que ser feito o controle dos sintomas, então a gente usa os beta-bloqueadores. O que são esses medicamentos? O mais comum que eu coloquei aqui, o mais conhecido é o propranolol. Esse medicamento, ele vai proteger desses efeitos do excesso de hormônio tireoidiano, principalmente o nosso coração. Então ele vai proteger o nosso coração para não deixar ele acelerar. Não vamos dizer assim, protege de arritmias. Os corticoides também podem ser usados nessa fase inicial para ajudar nesses sintomas. Corticoides, aqueles remédios que a gente vê, prednisona, dexametasona, mais prednisona. E a gente vai fazer o tratamento do hipertireoidismo mesmo. Então, esses aqui eu estou tratando sintomas, eles vão entrar nessa fase inicial, que está descompensada. E eu vou para o tratamento da condição em si. Como que ele é feito? Com as drogas antitireoidianas. Então, as mais conhecidas aqui para a gente no Brasil, as que tem aqui disponíveis no Brasil, o propiltioracil e o metimazol. Não tem conflito, tá, gente, de interesse aqui, não tem intenção de divulgar, mas só para a gente falar os nomes para ficar mais fácil, o metimazol é o tapazol. Todo mundo conhece, a maioria conhece como tapazol. Esses medicamentos, eles vão bloquear a formação de hormônio tireoidiano. Então, ele dá uma freada na tireoide. E o propil, às vezes, dependendo da dose, ele até impede a conversão ali na nossa circulação, na periferia, do T3 do T4 em T3, o que ajuda também no controle dos sintomas. Pode ser feita também, além da medicação, a ablação com iodo radioativo. O iodo, dependendo da dose que a pessoa usar, ele vai entrar nessa célula tireoidiana, é como se ele entrasse e destruísse essas células. Então, se eu vou destruir células, eu tenho uma queda na produção, não tem célula mais para fabricar. Por que a gente faz isso? Tem risco a gente fazer isso, destruir essa célula? Sim, tem risco porque eu posso evoluir para um hipotireoidismo, mas o hipo ele é mais fácil de controlar e geralmente a medicação do hipotireoidismo ela não traz esses prejuízos para a saúde que às vezes a medicação do hiper pode trazer. Então a gente fica mais seguro e mais confortável com o hipo do que com o hiper, mas isso vai depender de cada caso, tá? E a cirurgia. Às vezes você está fazendo o tratamento, não está respondendo, essa pessoa tem alergia ao iodo, não pode com iodo, pode optar por retirar mesmo a tireoide. Então a gente vai fazer uma cirurgia onde vai retirar quase toda a nossa tireoide e você vai ter uma queda na produção, porque essa tireoide não vai conseguir mais manter esse aumento de tireoide, de hormônio, essa produção aumentada de hormônio tireoidiano. A qualidade de vida após o tratamento
é pregado que ela não é diferente, independente da modalidade de tratamento escolhido. Então, isso aqui vai ser avaliado cada caso. Você tem que ver aquela pessoa, qual que é o mais indicado para ela. Uma coisa importante, por exemplo, vou voltar aqui para a gente lembrar, a gente tem que considerar vários aspectos. Se a pessoa tem alguma outra comorbidade, essa pessoa, eu tenho um problema cardíaco, por exemplo, associado, essa pessoa, ela é uma mulher jovem que quer engravidar, porque às vezes se eu tiro a minha tireoide, o TRAB está aí, entendeu? Eu não tratei a disfunção do TRAB, coisa que eu posso conseguir com as medicações. Às vezes a mulher ela não tem a tireoide, mas aí de repente a hora que ela engravida, esse TRAB danadinho vai lá e incomoda o bebê. Tudo isso de bolo é avaliar cada caso, conversar com seu médico e ver qual a melhor situação para você, qual a melhor indicação para você, tá bom? Lembrar que tem que ser feito também o tratamento da oftalmopatia e tem que ser feito o tratamento da dermopatia quando está presente. Eu coloquei aqui só a título de curiosidade mesmo, como o mais comum é o Graves, a gente focou no Graves, mas tem o bócio multinodular tóxico, a gente tem hiperplasia focal multifocal de células foliculares da tireoide, com produção desequilibrada de hormônios tireoidianos, devido à autonomia. Lembra que eu falei lá no início da aula? São vários nódulos rebeldes. Eles produzem hormônio por conta própria, eles não respeitam os chefes. E como que a gente consegue ver aqui a diferença? Olha, tá vendo que o aumento, tá dando para ver aqui na imagem? Essa aqui é uma tireoide, foi retirada na cirurgia. Isso aqui, ó, olha a diferença de um lado para o outro. Não é vou dizer papo, tá? Não é um bócio, o papo simétrico. Ele não cresceu igual dos dois lados. Ele cresceu mais de um lado aqui, tá assimétrico, tá cheio de nódulozinhos ali dentro, tá? E ele é mais frequente em áreas deficientes de iodo, onde a gente não tem um suporte adequado de iodo na alimentação. O adenoma, que é aquele nódulozinho solitário, né? Você tem um nódulo tireoidiano autônomo hiperfuncionante que produz umas quantidades suprafisiológicas de hormônios tireoidianos. Pode ser por uma alteração na mutação de receptores desse TSH, tá, gente? Em algumas células ali da tireoide, não da tireoide inteira. Então, você vai levar de forma aleatória esses hormônios tireoidianos. Naquele exame que a gente viu da cintilografia, que forma aquela imagem que está captando o iodo, vamos voltar nela lá rapidinho, só para ficar mais fácil para explicar. Olha, então tá vendo que a tireoide captou dos dois lados? Quando a gente tem a doença de Plummer, às vezes faz esse ultrassom. Eu fiz um ultrassom e eu vi que tinha um nódulozinho lá, e a gente fica na dúvida. Fez a cintilografia, fez o tireograma, essa captação ela vai ser só no nódulozinho. Por quê? Aumentou a secreção de hormônio tireoidiano, fazer para compensar. Eles vão diminuir a produção de TSH. E é aquele nódulo que é rebelde, o restante da tireoide não. Então, como o restante da tireoide não é rebelde, ele não tem estímulo de TSH, ele vai diminuir a produção de hormônio tireoidiano, tentando compensar esse nódulo danado que está ali. E aí a gente faz o tireograma e vê a captação de iodo aumentada só naquele nódulozinho. Então, a gente sabe que aquele ali é um nódulo, que a gente chama de nódulo quente. Se ele for solitário, provavelmente é doença de Plummer, uma doença de Plummer, nosso adenoma tóxico. O que eu queria passar a ideia com essa imagem? Que todas as vezes que a gente tiver alguma suspeita, a gente viu que tem alguns sintomas ali muito específicos. Às vezes eu tô com o coração disparando, porque eu tô ansiosa. Ele tá muito apaixonado, toda vez que ele vê a esposa, o coração acelera. Pode ser, não pode? Aqui em casa é assim, viu? Meu marido, toda vez que me vê, o coração dispara, viu, gente? Mas, assim, brincadeiras à parte, se você tem suspeitas, eu acho que isso aqui pode ser tireoide, procura um médico, faz uma avaliação. O importante é a gente manter a qualidade de vida, tá? E principalmente manter uma saúde em dia. A gente viu que aqui pode trazer complicações que às vezes são sérias. Então, estou suspeitando, principalmente eu tenho na minha família, eu tenho algum daqueles fatores de risco ali, vamos buscar o médico, conversar com ele, explicar o que está sentindo e vai fazer essa avaliação da clínica, dessa história e dos exames a mais laboratoriais e de imagem, se for o caso, tá bom? E vou deixar um recado aqui no final, que nessa época de quarentena, né, tá mudando muito a nossa vida, né, tá impactando bastante no nosso dia a dia. Então, a Clínica Diabetes Saúde, para dar um suporte maior nessa época, a gente está junto com vocês e a gente lançou os nossos pacotes anticrise para tratamento do diabetes e da obesidade.
São pacotes bem interessantes, adaptados para a nossa época de quarentena. Se alguém tiver interesse, tireoide também vale nas consultas, tá, gente? O nosso foco é diabetes e obesidade, mas nosso foco, nossa clínica faz atendimento em saúde. Então, é só ligar na clínica, tá? E conversar com a Karen sobre os pacotes. Tá aqui os nossos contatos.